Olá, bom dia! Nós estamos aqui fazendo análise desse livro Ensinando o Trivium e hoje nós vamos começar o capítulo 4, tá bom? Vamos começar hoje o capítulo 4. Eu tô lendo e já fazendo os comentários para ficar tudo bem fresquinho, para me ter as minhas impressões assim bem vivas. Então, no capítulo 4, ele já começa dizendo que agora nós vamos deixar de lado toda essa montanha de filosofias, de falsos ensinamentos e de ideologias e tal, e vamos nos dedicar ao trivium. Então, eu quero abrir aqui um parêntese, porque muitas pessoas que às vezes eu tenho comentado no decorrer desses dias que eu tô lendo o livro, sobre a importância, né, do ensino doméstico, que realmente eu tenho cada dia me convencido de que essa é a vontade de Deus para as famílias. E as pessoas falam, mas isso é tão fora do nosso mundo, isso é uma realidade tão distante da nossa realidade, como que a gente vai fazer isso? Os pais não têm paciência de ensinar, os pais não têm capacidade. Então, assim, parece realmente algo muito longe. E a partir de agora, do capítulo 4, o autor, ele vai trazer de uma maneira mais prática como nós podemos fazer isso. Primeiro, ele gastou alguns momentos nos mostrando qual a importância de nós entendermos que nós precisamos fazer isso. A primeira parte do livro tem esse objetivo de nos provar, biblicamente falando, por que é sim a nossa responsabilidade o ensino doméstico. Depois que nós estamos convencidos disso, agora ele vai gastar tempo nos mostrando como fazer isso. E eu imagino que é o que ele vai começar a fazer daqui para frente. Eu digo imagino porque eu estou lendo e já fazendo, né, os comentários para ficar tudo assim bem fresquinho. Então, vamos lá. É muito interessante, é fácil de pegar a ideia do trivium clássico, porque o trivium, o significado da palavra é uma palavra que vem do latim e significa intersecção entre três vias. Então, tudo que você pegar, dividir em três partes, vai ser um trivium. Então, por que ela usa o trivium clássico no ensino? Porque ela pega o ensino, presta atenção nisso, que isso é muito importante, isso vai permear todo o livro e a base, né, dessa estrutura. Por que usar o trivium? Por que ela fala ensinando o trivium? Porque você vai pegar todo o ensino e você vai dividir ele em três partes. E dentro dessas três partes você vai ensinar para o seu filho. E isso de uma maneira objetiva, isso simplifica o ensino, né? E ele vai mostrar como isso acontece na prática. Presta atenção que é muito interessante, muito interessante. Então, se há uma intersecção em três partes, todas elas seguem o mesmo padrão, a mesma estrutura. A primeira parte é a gramática, a segunda parte é a lógica e a segunda parte é a retórica. Mas trazendo ainda para uma linguagem um pouco mais informal, o que são essas três partes? A primeira parte, como eu disse, que é a gramática, como que ele vai dar aqui alguns exemplos para a gente entender, mas antes de ir para os exemplos, eu quero ler aqui a definição que ele dá de cada uma delas. Então, a primeira parte, que é a gramática, fala que por meio da gramática o aluno aprende o domínio dos elementos da língua. No caso aqui ele está falando da língua, da matéria, tá? Os elementos, as regras, a terminologia, tudo isso entra nessa parte gramatical. É você dar informações técnicas, informações específicas daquele ensino que você vai transmitir. Geralmente de uma matéria específica, né? Daqui a pouco vai ter uns exemplos que vai nos ajudar a clarear essa definição. Então, a gramática leva o aluno a entender, a pegar ali as regras. Ponto. Segunda fase, você vai para a lógica. A lógica ou a dialética vai fazer com que esse ensino que você acabou de dar para o aluno vai fazer com que ele vai raciocinar sobre isso. Ele vai fazer perguntas sobre isso. Dialética fala muito sobre perguntas, sobre questionar, debater. Então, primeiro você dá informações, que é a parte gramatical. Depois você vai
para a lógica. Você vai fazer perguntas, você vai fazer debates, você vai trazer problemas, teorias sobre aquele ensino em si. E a terceira fase é a fase da retórica. Retórica é como você responde aquilo. É a conclusão que você tira daquele ensino. Você pega os elementos, você pega o ensino, você pensa sobre ele, você debate sobre ele e você chega a uma conclusão sobre ele, que é a retórica. Então, na retórica, o aluno aprende o domínio do discurso criativo e persuasivo. O ensino da retórica dá ao aluno a habilidade de se comunicar. Então, ele pega o ensino, pensa sobre ele e ele devolve algo construído acerca daquilo, colocando nessa resposta a sua criatividade, as suas conclusões, as suas habilidades. E como que a gente vê isso? Por meio do discurso, né? Esse aluno aprende a responder, ele aprende a dar respostas. Então, eu achei assim muito interessante, eu achei muito simples de entender a ideia, né, do autor. Por que ensinar o trivium? Porque tudo que você for ensinar, você vai usar essa sequência. Dá a gramática, dá o debate e pede uma resposta. Entendeu? Bom, ele vai usar então um trabalho de uma autora chamada Dorothy Sayers. Ela usou muito o trivium no ensino e ela coloca aqui vários exemplos para os pais pegarem, só para eles entenderem ainda como aplicar isso no ensino doméstico. E essa Dorothy Sayers, ela faz uma citação aqui de 7 tópicos sobre por que usar o trivium. Qual a diferença do ensino que você usa o trivium e do ensino convencional que você não usa o trivium? E eu vou citar e eu gostaria que você ouvisse e que você respondesse se você acha que faz sentido ou se você acha que não faz sentido. Eu fui olhando aqui e eu achei que realmente faz sentido. Primeiro, isso aqui ele tá falando aqui comparando o trivium com o ensino regular. Então ele tá falando aqui sobre o ensino regular. O que acontece? Que não se usa o trivium. Primeiro, os alunos aprendem mais matérias, mas sabem menos de tudo. Então, assim, no ensino regular, você ensina várias matérias separadinhas, né? Cada matéria tem uma coisa bem específica, mas o aluno sabe menos acerca do todo. Então, você vai explicar sobre um processo maior, ele não sabe o processo maior, porque é muito fragmentado. É a opinião aqui desse trabalho da Sayers, e ele vai usar muito as falas dela, né, e o estudo que ela fez sobre os educadores modernos comparados com o trivium. Então, primeiro, voltando, recapitulando, os educadores modernos, a educação regular, ela é deficiente porque os alunos aprendem muitas matérias, mas quando junta tudo, ele não consegue ligar e criar um conhecimento único. No trivium, não, você ensina de uma maneira um pouco mais abrangente. Vamos lá. Segundo, o aluno não consegue separar o fato da opinião ou a plausibilidade da prova. Por exemplo, você joga os ensinos, a gramática, você enche o aluno de informação, né? Por exemplo, a biologia, você enche ele de informação sobre célula, núcleo, plasma, né, vida, membrana, exemplo, né? Linguagem específica ali daquela disciplina. O aluno, ele aprende, mas, na opinião dessa autora, ele não consegue separar o que é a opinião dele, o que ele concluiu com aquele estudo, do que é um fato. Então, para o autor do livro e para essa Sayers, que estudou sobre isso é uma deficiência, isso é uma carência. O aluno ele tem que aprender a falar, não, a biologia ensina isso, isso e isso é um fato, e eu concluo e eu afirmo que baseado nisso acontece isso e isso. E isso o trivium faz com o aluno, porque ele leva o aluno a ter uma opinião, ele leva o aluno a raciocinar, a questionar e a fazer perguntas sobre toda e qualquer matéria. Eu achei muito interessante, né, pensar sobre isso, porque realmente faz sentido, né? A gente ensina o aluno a aprender,
muito difícil você ver um aluno que questiona, que faz perguntas, que duvida, né, que levanta debates. Não, ele aprende, faz a prova e tá tudo certo. Terceiro tópico. Os alunos são incapazes de tratar um argumento de forma direta ou de manter um argumento sem introduzir material irrelevante. Isso aqui, a argumentação é o seguinte: os alunos, como que eu posso colocar a minha impressão aqui? Os alunos na escola regular, eles aprendem a pegar tudo tão pronto, tão como verdade absoluta, que não é ensinado ao aluno desenvolver capacidades argumentativas. Então, o aluno, ele não tem essa capacidade de argumentar, de criar provas, que é o que a retórica faz. Ele, né, tem que argumentar com argumentos e provas. Então, o que acontece? Quando o aluno é colocado em um debate, ele não tem provas, ele usa aqui a palavra substancial, relevante. O aluno, ele usa provas irrelevantes. Isso é bem verdade, gente. Se a gente observar, né, um debate de pessoas assim que não tem um ensino estruturado, ele só usa argumentos irrelevantes, que não cabem, que não são convenientes, que são refutáveis, que são coisas muito elementares. Então, na proposta dos autores, quando você ensina o trivium, você ensina o aluno a criar argumentos fortes, porque a base do ensino é esse, argumentar, fazer perguntas e dar respostas, né? Quarto, o ensino regular não define em termos e são incapazes de entender o sentido diferente nos quais um termo pode ser usado. Termos aqui, ele está colocando que não define em termos porque são geralmente dados e não em... como que eu posso dizer? E não em exemplos, né? São colocados dados brutos e não em aplicações práticas e não em lógica, né? O trivium mesmo vai usar muito a lógica, então vai trazer algo para a realidade. Então, essa comparação. Quinto, o ensino regular falam a língua com sintaxe imprecisa. Sintaxe é o significado da palavra, né? É nesse sentido. Eu não sou aí também professora, não sou pedagoga, não sei essas terminologias aí, mas a sintaxe, ela tá ligada com o significado da palavra, da etimologia, da raiz, alguma coisa nesse sentido. Então, não é o foco aqui trazer nesses significados. Mas o que ele tá querendo dizer aqui é o seguinte, que no ensino regular, a linguagem que se usa, o significado, ele não é um significado específico, ele é impreciso, ele não é objetivo, ele não é tratando especificamente naquele lugar. E no ensino do trivium, todas as línguas, as palavras são trazidas muito no seu original, eles buscam muito a raiz das palavras, a etimologia das palavras, porque com uma palavra na sua raiz original, você já tem assim muito conhecimento acerca daquilo que está sendo ensinado. Tá? É nesse sentido, de você usar uma linguagem com um significado preciso. Esse é o ponto. Sexto, no ensino regular, não consegue aprender uma nova matéria sozinho. Isso aqui eu achei muito forte, muito pesado. E assim, jogo para vocês. Faz sentido essa argumentação? Porque qual que é aqui a argumentação? Usando o trivium, você ensina o aluno a pegar dados, pensar sobre eles e criar um discurso sobre eles, com informações e impressões pessoais. No ensino regular, o aluno não consegue aprender uma matéria sozinho. Alguém sempre tem que ensinar. Alguém sempre tem que dar para ele informação. E com o trivium, não. Ele aprende a pegar informações, raciocinar sobre elas, fazer a retórica, né, a dialética e, aliás, pegar informações, que é a gramática, fazer o debate, que é a lógica, falei trocado, é a lógica, e criar a retórica, que é a resposta. Então, eu achei isso muito sério. Então, o autor ele coloca que o trivium ele é uma metodologia muito superior, te dá um resultado muito maior a longo prazo, porque ensina o seu filho a aprender sozinho.
E o último ponto que ele coloca aqui, o último ponto assim, né, dessa comparação, porque o capítulo tá só no comecinho. Não estabelecem conexões entre as diferentes matérias. Isso aqui também é uma deficiência que muitos educadores têm levantado sobre essa educação moderna, muito seccionada. Você ensina só uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, e o aluno fica cheio de pequenas matérias que ele tem que absorver, pequenas informações. E o problema disso não é a divisão. O problema disso é que o aluno não consegue sozinho unir a biologia com a geografia, com a história, sabe? Ele não consegue unir essas informações em um conhecimento mais amplo, mais unificado. E ensinando o Trivium, isso acontece de uma maneira mais natural. Por quê? Porque as divisões são menores. Você pega um ensino maior, dividir em 3 partes, e aquelas 3 partes, provavelmente elas já vão estar meio que unidas às outras 3 partes da outra matéria, porque as divisões são menores. Então, eu achei muito interessante pensar que no ensino doméstico você vai dar para o seu filho essa capacidade, né, de estabelecer essas conexões. Automaticamente as crianças elas vão fazer essas conexões. Ah, isso aqui tá ligado com isso aqui tá ligado com aquilo. Achei muito interessante. Bom, em outras palavras, o que ele quer dizer? Que a educação moderna deixou a cultura intelectualmente impotente. A educação moderna, ela nos deixou intelectualmente sem poder fazer nada. O ensino foi muito fragmentado, muito diluído, e a maneira como nos ensinam a aprender faz com que nós não tenhamos a capacidade de unir todo esse conhecimento de uma maneira que faça sentido na nossa vida prática. Então, para o autor, isso é uma perca muito grande. Ele diz que nós perdemos as ferramentas que nos ajudam a pensar, a aprender por conta própria. Eu achei isso muito forte, muito sério, mas eu achei que faz muito sentido, né? A gente vê muita crítica, a gente tem visto uma geração que tem sido assim muito criticada porque os resultados são muito negativos, uma geração que realmente não consegue pensar, não consegue debater, não consegue se ater àquilo que é essencial, àquilo que é importante. É uma geração que é muito fútil, não consegue pensar, não consegue raciocinar. E na opinião do autor, tudo isso é culpa dessa estrutura de ensino moderno que tinha já esse objetivo, né? Lá na frente, de uma maneira direta ou indireta, as conclusões nos levam as minhas, por exemplo, me levam a pensar nisso, que na verdade não é uma surpresa. Esse era o objetivo, né? Alguns têm chamado de o emburrecimento de uma geração. A gente tem visto muitos pensadores, né? Muitas pessoas aí que são líderes nessa área do ensino e de influência, dizer que nunca vi uma geração tão burra quanto essa que tem se levantado, dessa geração que nós temos hoje, que são jovens de 11, 12 até os 20, 25 anos, que estão nessa idade hoje. É uma geração emburrecida, incapaz de pensar, incapaz de raciocinar, incapaz de criar debates saudáveis. E tudo isso, na opinião do autor, é herança desse ensino. Bom, eu achei que eu ia conseguir caminhar mais, mas vamos encerrar agora essa parte e aí a gente continua no próximo vídeo. Beleza? Deus abençoe. Beijo.